Espírito Santo de Deus de maneira especial fale ao seu coração. Nossa meditação trata hoje sobre o poder da comunhão. No mundo em que nós vivemos, no mundo tão alheio a Deus e aos valores espirituais que nós abraçamos, nós precisamos estar em íntima comunhão com Deus se nós queremos ter vitória. E para isso eu estava pensando sobre o poder da comunhão. Nós temos estudado na igreja sobre personagens bíblicos fascinantes. E o que eu tenho visto é que eram pessoas como nós. Hoje nós vamos falar sobre um deles, o profeta Elias. E o texto está em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. E também Tiago, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. E Tiago, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Estou usando esses dois textos, um do Velho e outro do Novo Testamento, porque a história de Elias é muito longa. É linda demais, mas são muitos capítulos. E quando chegamos em Tiago em 2 versículos resume o segredo da vida de Elias. Então vamos usar a primeira do Velho Testamento, onde encontramos 3 pontos importantes da vida de Elias, e depois um detalhe sobre a vida dele que serve de encorajamento para cada um de nós. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Pai querido, nós queremos suplicar agora que o Teu Espírito Santo, tão somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração pela Tua palavra, que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor, e nós possamos ouvir a voz do Senhor, não a voz do homem, mas o Senhor falando ao nosso coração, para que somente o Teu nome seja engrandecido em nossa igreja, para somente o Senhor seja Senhor das nossas vidas, e nós saímos daqui edificados pela Tua palavra e inspirados a viver uma maneira de comunhão e santidade na Tua presença. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A Bíblia está cheia de personagens fascinantes, que nós chamamos heróis da fé. Até quando vamos a Hebreus capítulo 11, é chamada a lista dos heróis da fé. Do Velho ao Novo Testamento, personagens cujas vidas fascinantes nos inspiram a viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Um desses grandes personagens, acabamos de ler sobre ele agora, foi o profeta Elias. Elias era um homem de Deus admirável, um homem que eu creio muitos cristãos gostariam de ser como ele. Quando nós pensamos nas façanhas de Elias, naquilo que Deus fez através dele, um homem de poder, muitos dizem: como eu gostaria de ser como Elias. Mas sem diminuir a pessoa de Elias, se nós lembramos do que foi dito em Tiago, Deus põe em evidência bem clara que Elias era um homem normal, era um ser humano como qualquer um de nós. Talvez alguém até argumente: mas se ele era como nós, como ele tinha tanto poder? Ora, se você não conhece a história de Elias, Elias foi um profeta de Deus, que ele andou tão intimamente com Deus, que a Bíblia diz que quando chegou o tempo de ele subir ao céu, os anjos de Deus vieram com uma carruagem de fogo e o levou para o céu, sem que Elias provasse a morte. Ele foi arrebatado da presença de Deus. Elias viveu em tanta comunhão com Deus, que no monte da transfiguração, quando Jesus se transfigurou e a sua glória se manifestou a Pedro, Tiago e João, Jesus convidou para estar com ele no monte Moisés e Elias. Tal era a comunhão que ele tinha com o Senhor, que mesmo do céu
voltou para estar ali, aquele que não tinha morrido. Ele voltou para estar na presença do Senhor. Então, falar deste homem é falar de alguém fascinante. Mas a Bíblia diz que ele era um homem comum de nós. E talvez você diga, mas pastor, acabamos de ouvir na leitura da Bíblia que ele ordenou e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. E depois ele falou chove e voltou a chover. Tem que ser alguém especial. Na verdade, a Bíblia não está dizendo que Elias não fosse alguém especial. Elias era alguém muito especial. Especial aos olhos de Deus, especial aos olhos de todos. Até Eliseu, quando iria ser arrebatado ao céu, disse: eu quero que quando você subir, eu receba a porção dobrada do Espírito Santo como você tem. O que a Bíblia diz não é que ele não fosse especial, porque cada pessoa é especial aos olhos de Deus. Cada um é singular, cada um é diferente. Deus um dia disse: haja Jackson, e eu nasci. E ele disse o seu nome, você existiu. Se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Então todos somos especiais diante de Deus. E um dia todos estaremos na presença de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o sucesso de Elias tinha uma explicação bem simples, para que nós possamos saber que esse sucesso pode ser nosso também. E a explicação é que Elias andava com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. O viver de Elias estava de acordo com aquilo que Deus queria dele. Segundo a narrativa de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33, se voltar para o capítulo anterior, vocês verão que a situação de Israel era lastimável, era terrível. O rei Acabe deu suas costas para Deus. Casou-se com a filha de um rei pagão, a terrível Jezabel. Ela adorava o deus Baal, e ao deus Baal os pais sacrificavam os filhos para aplacar a ira do deus Baal. E esse rei começou a fazer esses cultos. Ele construiu em Samaria um templo para Baal, e ele virou as costas para Deus e começou a adorar Baal. E a Bíblia diz, se você volta a 1 Reis 16, de 30 a 33, que ele fez coisas mais terríveis do que qualquer rei de Israel já fez para ofender ao Senhor. E o problema dele é que, além de dedicar-se à idolatria, ao paganismo, voltar as costas para Deus, por ser o rei da nação, ele induziu toda a nação a fazer isso. Ele induziu o povo, promoveu a idolatria, e com o afastamento de Deus, houve um terrível declínio espiritual. Os valores morais foram corrompidos, e o pior de tudo, baixou-se uma lei que era proibido falar com o Deus de Israel, adorar o Deus de Israel. Houve uma perseguição religiosa muito cruel. E os incrédulos, com o apoio do governo, se tornaram maioria, a ponto de os fiéis ao Deus de Israel não poderem mais falar da sua fé. O número dos fiéis, diz a Bíblia, era tão reduzido que eles ficaram escondidos numa caverna e eram alimentados a pão e água durante todo aquele tempo. Somente o Elias, o profeta Elias, somente ele, o único que resistiu publicamente. Tanto é que chegou uma hora e ele falou para Deus: Senhor, todos te negaram, só eu resisto e falo no teu nome. Elias pôs de lado a sua segurança. Elias passou a testemunhar ainda mais veemente do nome de Deus, e com a ajuda de Deus, Elias conseguiu reverter toda aquela situação. Talvez você fale: mas era naqueles tempos, hoje a coisa está mudada, hoje não é assim. Nós estamos vendo aquele quadro, é bem parecido com o que nós vemos hoje. A imoralidade está institucionalizada. Aquilo que pode ser certo, porque a Bíblia diz, você tem que tomar cuidado para não falar, porque senão você vai entrar em problemas.
Assim está vivendo o mundo. Só que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A situação pode parecer a pior que for, mas o nosso Deus não muda. E Elias cria que o Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus da sua vida. A sociedade podia mudar, mas Deus não muda. E ele comprometeu-se com Deus. E o resultado é que todos os profetas de Baal foram derrotados. O rei foi destituído. E a rainha falou que ia jogar a carne de Elias aos cães. Ela foi devorada pelos cães. Aquilo que ela mesma fez aconteceu com ela. E toda a nação voltou-se a adorar o Deus de Israel, o Deus Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. Diante disso vem aquela pergunta: o que tornava Elias tão especial? Porque esse homem era tão decidido a enfrentar uma situação que, humanamente falando, não tinha volta, não tinha chance. O que o fazia manter-se tão firme na fé? Aqui em 1 Reis, apenas um versículo, nós encontramos 3 coisas importantes na vida de Elias, pelas próprias palavras de Elias, que nos dão a dica, a indicação de qual o sucesso na vida de Elias, para nos mostrar que esse pode ser o meu e o seu sucesso também, porque a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então Deus está desmistificando o personagem de Elias, para que você não pense: mas esse é o Elias. Não, Deus está falando: não, ele era igual a você, como eu sou o mesmo Deus de Elias. É assim que Deus está dizendo. Deus está dizendo: Elias é igual a vocês, é igual a mim aqui. Como Deus é o mesmo que era de Elias, é o nosso Deus hoje. Então, é isso que nós precisamos ver. O que garantiu o poder e a vitória de Elias, em primeiro lugar, é que Elias tinha certeza que Deus é real. Quando estavam negando a Deus e pondo ídolos no seu lugar, como se o Deus Todo-Poderoso que tirou Israel da terra do Egito, que fez maravilhas no meio de Israel, não fosse nada, Elias tinha certeza que o seu Deus vive. E é o que faz diferença na minha e na sua vida. Nós vivemos numa sociedade em que cada dia Deus vai ficando mais fora da história dos homens. Os homens querem tirar Deus da sua vida diária, querem tirar Deus da história. Eles querem de toda forma exaltar o humanismo, como se o homem fosse um semideus. E se nós não nos cuidarmos, nós acabamos nos acomodando a essa ideia e achar que não tem jeito mesmo. O povo não quer saber de Deus, não adianta falar de Deus. Mas veja o que disse Elias: vive o Senhor Deus de Israel. Diante daquela situação, todos adorando o grande ídolo Baal, a nação toda se voltou para o paganismo. Já não se podia falar em Deus, porque quem falava era preso, era morto, era destruído. Os poucos cristãos os poucos crentes que sobraram estavam escondidos de medo. Elias levantou e disse: vive o Senhor Deus de Israel. Isso quer dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Foi o que disse Jó. Eu sei que o meu Deus vive. E olha, irmão, o nosso Deus vive. Elias não tinha dúvida disso. Acabe, o rei Acabe e seus comparsas pensavam que tinham um instinto oculto a Jeová, ao Deus vivo. Mas esqueceram-se de um único homem, esqueceram-se de Elias. E para Deus transformar uma situação, basta um único homem de fé, basta um homem comprometido com Deus, em comunhão íntima com Ele, que esteja disposto, disponível para que Deus faça a obra através da sua vida. Porque o que a Bíblia diz? É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então o que Deus precisa é só isso. Ele pensou que tinha, Acabe achou que tinha, Jezabel que tinha acabado com toda a fé em Israel, mas se esqueceram de um homem, e era justamente o homem que Deus precisava. Vocês lembram também quando eu falei de Moisés? O faraó mandou matar todos os meninos do Egito, mas sobrou um, o Moisés, que por ironia do destino,
ele criou dentro da casa dele. E aprendeu toda a ciência dos egípcios. E foi ele que tirou Israel do Egito. Aqui é o caso. Só um homem. Quando veio o dilúvio sobre a terra, o mundo todo estava longe de Deus. Mas havia um homem, Noé. E a Bíblia diz que tudo conforme lhe ordenou o Senhor, assim fez Noé. Deus só precisa de um. Talvez no seu local de trabalho, na sua família, entre os seus colegas. Precisa de um. Por que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo? Porque você não usa dois, né? Você não passa um perfume numa orelha e outro no outro, né? Um perfume basta. Deus não precisa de muito. Ele precisa de alguém que seja o bom perfume de Cristo. Você não precisa numa comida pôr, vou pôr esse tipo de sal, esse tipo de sal, esse tipo de sal. Não. Um pouco de sal basta. Não é? Nós somos o sal do mundo. Elias demonstra pelo seu viver a importância da comunhão com Deus, para que nós possamos saber que comunhão não é algo que a gente simplesmente cultiva quando estamos juntos como igreja, mas é alguma coisa que nós temos que cultivar intimamente, pessoalmente, particularmente, individualmente, cada um com Deus. E isso fez Elias. Elias podia dizer: vive o Senhor meu Deus, porque Elias andava com Deus, ele conhecia Deus, ele vivia em íntima comunhão com Deus, e ele tinha certeza que o seu Deus vive. Essa mesma convicção tinha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque ele sabia que Cristo vive, ele não ia dizer alguma coisa que ele não sabia. E você? Você sabe que o seu Deus vive? Você tem andado com Ele? Tem sentido o toque de Deus, o cuidado de Deus na sua vida? Tem reconhecido isso? Qual o segredo desses homens? Não há segredo. Não há segredo nenhum. Apenas o poder da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 16:1 que o Evangelho é o poder de Deus. E quando nós aceitamos o Evangelho, somos levados à comunhão com Deus. Essa comunhão que nos dá o poder, que Jesus diz: eu tenho todo o poder no céu e na terra. E Ele diz que Ele estende a nós esse poder. Recebereis o poder do Espírito Santo, para que vocês testifiquem de mim em toda parte, disse o Senhor. Mas isso só é possível se estamos em comunhão com Ele, se estamos em intimidade com Ele, se o conhecemos de perto, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas se você não anda intimamente com Deus, como você vai identificar quando Deus está falando com você? Às vezes você ora: Deus me ajude, me dá uma direção, o que eu faço nessa situação? E Deus pode até falar, mas se você não anda em comunhão com Ele, você vai ter dificuldade para entender. Você não vai conhecer como Ele fala e como Ele fala, por que Ele fala. O mundo não quer ouvir o nosso discurso. Eu fico feliz de ver que vocês têm paciência de me ouvir tanto tempo. Tem que ter paciência. Mas o mundo não tem paciência. O mundo não quer ouvir discurso. O mundo quer ver um caráter de uma vida transformada. É isso que conta. O que as pessoas precisam ver é que Deus é real em nossas vidas. Que essa fé que nós abraçamos faz diferença no nosso modo de viver. Que elas podem experimentar porque vai fazer na vida delas também. Assim como a fé de Elias. Ele tinha certeza que o seu Deus vive. E você? Você vive em comunhão com Deus? Existe em sua vida evidências disso? Uma prova? Pensa agora de que Deus é real na sua vida. Seus filhos podem ver isso. Seus pais podem ver isso. Sua família pode ver isso. Seus vizinhos podem ver isso. Seus amigos,
e até inimigos, se é que você tem algum, podem ver que há evidências de que você é alguém que anda com Deus, porque o seu falar, o seu se portar, o seu agir, demonstra que Deus vive em você. Eu creio que, apesar de eles terem acabado com todos os profetas e quase extinguir a religião em Israel, quando Elias falava, o rei Acabe tremia, porque ele sabia que ele estava no nome de Deus. Ele sabia que aquele homem não ia resistir se ele não tivesse uma experiência com Deus vivo. E olha, quando o crente que anda com Deus ora, quando o crente que anda com Deus fala, Deus se manifesta. Em segundo lugar, Elias tinha certeza de que ele era um representante de Deus. Outra coisa, ele tinha certeza que o seu Deus vive, e ele tinha certeza que ele era representante de Deus. Ele disse, versículo 1: o Deus perante cuja face eu estou. Primeiro ele fala, o Deus, o Senhor de Israel vive, o Deus perante cuja face eu estou. Ele está falando, o Deus o qual eu represento. E a Bíblia diz que ele era um homem comum. Sabe por quê? Deus usa pessoas comuns. E Elias, por ser alguém comum, como eu, a Bíblia diz, como você, ele jamais poderia ter essa certeza de que ele é um representante de Deus, se ele não andasse em íntima comunhão com ele. A Bíblia diz da igreja de Cristo, dos remidos pelo sangue, que todos nós somos testemunhas de Jesus. Ele disse, vós sereis minhas testemunhas. Não falou? Ele falou que daria o poder para sermos testemunhas. Não falou? Ele disse que nós seríamos o sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume. Como podemos ter certeza disso? Só porque está na Bíblia? É preciso mais que isso. É preciso ter comunhão com Ele, para que o Espírito dele confirme com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque ele diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito a nossa identidade. Você pode lembrar que aceitou Jesus Cristo um dia, mas você precisa andar em comunhão com Deus para que o Espírito Santo esteja confirmando a sua identidade. Quem você é? Para que você não tenha vergonha, porque Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele andava com Deus. A Bíblia diz que quem está em comunhão com Ele, diz a Bíblia, tem a mente de Cristo. A mente de Cristo o orienta, o dirige. E a Bíblia diz que aquele que não anda com Ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne de tudo. E um detalhe, e de ninguém é discernido. As pessoas não entendem, e não tem como explicar. A pessoa precisa experimentar. Quem não experimenta não sabe. É preciso. Se Elias não vivesse em íntima comunhão com Deus, Elias não seria o homem de poder que foi. Tudo depende da presença de Deus. Traçando um paralelo com a situação dos nossos dias e a de Elias, infelizmente, a imoralidade institucionalizada tomou conta da nossa sociedade também. Nós vemos isso no mundo, na rua, quando andamos, na televisão, quando assistimos. E como Elias, a única forma de resistirmos é termos comunhão com Deus. Essas coisas não são novas. No dia de Josué, quando chega no último capítulo do livro de Josué, o próprio povo de Israel, que Moisés tinha conduzido até um pedaço da jornada, e agora Josué estava conduzindo a Terra Santa. O povo tinha se esquecido de Deus. E Josué trouxe a memória deles de quando eles estavam no Egito e falaram, vocês têm que escolher. Ou vão escolher os deuses que os seus pais serviram na terra da linha do Jordão, ou o Deus vive. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele falava isso? Porque era bonito? Não, porque ele estava servindo ao Senhor. E ele podia falar pela sua casa, porque ele sabia que a sua casa também servia ao Senhor. O cristão que anda com Deus tem que ser alguém assim.
O poder da comunhão com Deus é tão grande que Deus diz: vocês passam a cheirar igual a mim, vocês são um bom perfume de Cristo. Começa a cheirar igual, é o perfume de Jesus. Vocês vão começar a brilhar como a luz, porque vocês estão na presença da luz. Vocês vão dar sabor à vida como um sal, vão fazer diferença, porque vocês andam comigo e eu faço diferença. É isso. Como Elias, nós também precisamos cultivar essa comunhão com Deus e ter essa certeza: eu sirvo ao Deus vivo. Por ser alguém que andava com Deus, Elias não conseguia ser indiferente. O Senhor Jesus disse que do que está cheio o coração fala a boca. E por ser alguém que andava com Deus, ele não conseguia se calar. Ele não podia se acomodar ao mundo dos seus dias. E sabe, se nós andamos com Deus, nós também não. Não é que você que diz: não, eu não posso me acomodar. Não é. É que você agora assumiu um estilo de vida que flui naturalmente. Você simplesmente é diferente. Você já não se encaixa mais. E aquele mundo já não te atrai mais. Você agora é filho da luz. Você não se inclina para as trevas, você se inclina para a luz de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: porque não pode haver comunhão entre a luz do Evangelho e as trevas do pecado. E se eu ando na luz do Evangelho, eu andarei diferente, eu farei diferença. E isso, andar na luz do Evangelho, é andar em comunhão com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, experimentar. A pessoa só pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não se conformar a esse mundo. Transformar a sua mente, o seu entendimento. Mas como? Pela palavra. João 17:17, o Senhor Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como você conhecer a vontade, o plano e a direção de Deus para a sua vida se você não conhecer o livro santo, o manual de Deus, o manual do fabricante. Usando uma língua hoje moderna, né? O carro fabricado na Toyota tem o seu manual, a da Mercedes tem outro, cada um tem o seu manual. O manual do fabricante, do Criador de Deus é a Bíblia. É a única forma como você pode saber que a sua vida vai funcionar bem. Pode estar cheio de filosofias do mundo, mas as filosofias do mundo estão sempre a mudar. O Senhor Jesus disse: o mundo passa, mas as minhas palavras jamais. O que aqui está escrito, não é que está escrito por isso não passa. Ele está dizendo que funciona, é sempre atual. Tudo vai passar, mas o que ele diz continua valendo. Por isso nós precisamos conhecer, se nós queremos a direção e o cuidado de Deus para a nossa vida, porque se Ele estiver cuidando, mas nós não estamos acostumados à sua maneira de cuidar, à sua maneira de fazer, à sua maneira de falar. Quando Ele agir, quem entenderá? Então precisamos conhecer pela Bíblia como é o nosso Deus, pela oração, falando com o nosso Deus, pela comunhão, pela santificação, andando com o nosso Deus. Todos nós passamos por dificuldades, por crises na vida, mas sabe como Deus lida com as crises da vida? Usando pessoas que andam em comunhão com Ele. É assim que Ele faz. Pessoas que possam fazer diferença aonde estão, não apenas no púlpito, mas em todos os lugares, nos lares, nas empresas, nas escolas, nos lugares públicos e num dos lugares mais difíceis, na roda de amigos. Porque muitas vezes os próprios crentes, quando estão em roda de amigos, se esquecem do seu linguajar santo, do seu proceder santo, do seu costume santo, e deixa de ser bom perfume para ser aquele perfume barato que logo passa o cheiro. Ou que se levantar o braço cheira mal. O crente tem que ser alguém especial, tem que ser diferente.
Deus não quer ativismo, Deus não quer programas, Deus não quer estratégias humanas. Deus quer cristãos disponíveis, que busquem oportunidades, que sejam sensíveis para testificar da sua fé, de quem é o seu Deus, sempre que haja oportunidade para servir, e que tenha discernimento para saber quando é hora e quando não é hora de falar, porque se não souber também, vai falar na hora errada e vai atrapalhar todo o trabalho de Deus. E tem que saber quando falar e como falar, porque a Bíblia diz que nós somos diplomatas, somos embaixadores do Senhor. Então nós precisamos ter essa habilidade que vem de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós o rogasse: reconciliai-vos, pois, com Deus. Veja, é a Bíblia que diz isso. Meu irmão, minha irmã, você é um embaixador, você é uma embaixatriz, nós somos representantes do Senhor. Foi o que disse Elias: o Deus perante o qual, em cuja face estou. Ele tinha consciência daquilo que diz o profeta: da onde me ausentarei da tua presença? Se eu vou ao profundo abismo, lá tu estás. Se eu vou às cavernas da terra, lá estás também. Se eu subo ao mais alto monte, também lá estás. Então, significa que ele sabia que ele não podia ser diferente. Ele não podia agir diferente, porque o seu Deus estava ali. Estava vendo tudo o que ele fazia. E era quem ele havia de dar contas. Em terceiro lugar, Elias tinha certeza que o poder de Deus, aquele poder que ele pregava, estava com ele. Ele tinha essa certeza. Estas foram as palavras dele: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Mas se você volta, está com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha. A Bíblia diz que Elias determinou, mandou? Não, a Bíblia diz que Elias orou. Elias pediu. Quando você ora, você pede, você não manda. E é um grande erro no meio evangélico hoje em dia, que as pessoas pensam que porque eu sou filho de Deus, eu posso determinar e as coisas acontecem. Só tem um que determina, é quem manda, e quem manda é Deus. Nenhum de nós tem autoridade para determinar nada. Nós temos que entrar na presença de Deus para clamar e pedir, porque Ele é Senhor, e Ele sabe o que é melhor. Para que conheçamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle, nós temos que pedir a Ele. É vaidade, é gostoso vocês pensarem que o pastor Rondino agora determina e acontece. Mas eu estou enganando vocês se eu fizer isso. E a mim mesmo. Porque não é que a Bíblia diz. Elias era um homem extraordinário, mas a Bíblia diz que ele orou e não choveu. Quando ele orou foi porque ele pediu: Senhor, agora faz. Senhor, eu empenhei minha palavra, que o teu poder é maior que o do carne. E ele clamou. Como diz Tiago, Elias era um homem semelhante a nós, mas Elias andava com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. O poder não estava em Elias, o poder estava no Deus de Elias, no Deus que estava com Elias. Então ele sabia que ele tinha o poder de Deus com ele, porque Deus estava com ele. Não que ele era um homem que tinha poder em si, era a presença de Deus. Era o mesmo que disse Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Não é a cabeça cheia de Bíblia, não é a boca ficar falando Bíblia toda hora, mas é uma vida que vive Bíblia toda hora. E aí então pode falar, porque quando vive as pessoas terão ouvidos para ouvir. E Elias fazia tremer todo o reino, porque ele era um homem que andava com Deus. Nisto está o poder, na comunhão com Deus. Devido à comunhão com Deus, Elias podia confiar que aquilo que ele conhecia da Bíblia lá em Deuteronômio, Deus faria. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17, disse o Senhor: guardai-vos de que o vosso coração não vos engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá.
Então o que ele falou é porque ele conhecia o livro santo. Estava em Deuteronômio. E ele sabia que o que Israel estava fazendo era justamente desobedecer tudo que Deus mandou. E que Deus falou que se Israel fizesse assim, o céu não daria chuva, e a terra não daria o fruto. E ele simplesmente propagou o que Deus disse. Entende? Como também, segundo a Crônica 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, e se humilhar, e deixar os seus maus caminhos, e invocar o meu nome, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Da mesma forma que Deus repreende a todos quantos ama, Deus também abraça e perdoa o filho que lhe quer bem. O que nós não podemos é andar longe de Deus, porque senão nós seremos vítimas muito fáceis do inimigo. É como uma ovelha longe do rebanho, vem o lobo e leva. Devido à comunhão que Elias tinha com Deus, ele sabia que a palavra de Deus era poderosa para transformar o mundo dos seus dias. E quanto a nós cremos que a palavra de Deus é viva e atual e pode transformar o mundo dos nossos dias? Ou estamos já convencidos de que o mundo vai de mal a pior e não há mais nada a fazer? É só esperar Jesus voltar. O Evangelho transforma ou não transforma? Enquanto estamos no mundo, é para fazer a diferença. Que as coisas irão de mal a pior, irão, até que Jesus volte, é verdade. E por causa disso vamos cruzar os braços? Ou vamos continuar proclamando o Evangelho, vivendo em comunhão com Deus, para estarmos preparados para a volta de Cristo e levar conosco para o céu tantos quantos nós pudermos ganhar? Porque enquanto estamos aqui é porque ainda há vidas que precisam ser salvas. Senão Deus, na sua bondade, fazia com a gente o que fez com Elias. Lá, se converteu, e dá uma puxada assim, já ia para o céu. Não ia sobrar nenhum aqui. Por que ele faz isso? Porque Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos quando pedem, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Se o céu é tão bom como Deus fala, e nós sabemos que é, então, assim que eu me converti, Deus devia me já puxar para o céu. Como um aspirador de pó, já vai sumir. Se converteu, sumiu. Deus não vai dizer por quê? Porque tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que Ele não confiou essa mensagem nem aos anjos, mas aos homens. Por quê? Porque os anjos nunca pecaram. As pessoas precisam ver pecadores como elas, que foram transformadas, e então ver se funciona com esse sujeito, funciona comigo também. Se esse Evangelho é real nessa família, e essa família é diferente, vive em paz, então minha família pode ter essa paz também. Deus nos deixa como testemunhas. Isto é, alguém que presenciou e pode dizer que funciona. Ele é real, Ele vive. É isso que Deus quer fazer através de mim, através de você nos dias de hoje. Nós podemos fazer a diferença no mundo em que vivemos, se nós andarmos em comunhão com Deus. Porque a presença de Deus vai fluir naturalmente no nosso viver, no nosso agir. Não somos perfeitos, vamos falhar, mas as próprias pessoas que nos conhecem vão ver que, apesar de sermos imperfeitos, apesar de falharmos, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus e tentamos voltar a andar conforme agrada a Deus. Nós não nos conformamos com o mundo. Nós queremos conhecer a vontade de Deus, porque nós queremos ter comunhão com Deus. Porque sem comunhão não há poder, e sem poder não há transformação. É o poder do Evangelho. A Bíblia diz, Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. A vida de Elias fez diferença, porque Elias andava com Deus. Elias mantinha comunhão com Deus, e isto fazia de Elias ter aquela convicção que o seu Deus é real, que ele era um representante de Deus, e que Deus colocava o seu poder à disposição dele, para ele viver uma vida de vitória. Como está a minha e a sua comunhão com Deus? Eu posso responder sobre a minha, mas só você pode responder sobre a sua. Alguma coisa que me veio à mente quando estava estudando essa mensagem foi a palavra do profeta Amós, em Amós capítulo 3, versículo 3, que ele diz: não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se minha vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não anda junto comigo, sabia dessa? Deus não anda junto com você. Você pode até ser um bom religioso, e até parecer um santinho,
Mas se a sua vida não está de acordo com Deus, é como diz lá na minha terra, e não sei se em Portugal também, é um santinho de pau. É vazio, só tem a casca, mas está vazio. Falta Deus. Não vai ter entusiasmo. E sabe o que quer dizer a palavra entusiasmo? Quer dizer Deus dentro. Vai faltar a presença de Deus. Tire da sua vida o que não agrada a Deus. Custe o que custar. Procure dar o primeiro lugar ao Senhor. E você vai experimentar o poder de Deus. Você vai conseguir entrar em comunhão com Deus. Porque o Senhor diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor. Para que clamando eu não ouça. Porque o pecado impede. Mas quando eu vou e peço perdão e peço santifica, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias. O que nós precisamos é ter nesse livro santo e procurar vivê-lo. E não se afastar da casa de Deus. Pense, Deus nos dá 7 dias por semana para nós vivermos 168 horas por semana para você viver. O que nos custa dar 2 horas das 168 que Ele nos dá para Ele? Só 2. É o que a gente gasta no domingo na igreja, umas 2 horas em culto, em comunhão. Vamos até 3. O que é isso? Devolver para aquele que nos garante 168, devolver 3. Pense nisso. Gaste tempo com Deus. Você vai estar investindo na sua própria felicidade, no seu próprio sucesso, numa vida que vale a pena viver. Porque se você andar em comunhão com Deus, Deus vai se agradar de você. E aquelas pessoas que amam a Deus vão se agradar também. Porque você vai cheirar gostoso, como um bom perfume de Cristo. Você vai trazer luz aonde parece que tudo vai trevas. E você vai ser como um sal agradável que vai fazer diferença. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. E lembre-se, o poder não está na religião, o poder não está em você, o poder não está em mim. O poder está em Deus. E só poderemos viver uma vida em vitória se estivermos em comunhão com Ele. Se não estivermos em comunhão com Ele, podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Porque Deus não vai estar com o seu Espírito atuando através de nós, como diz a sua palavra, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade dele. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida esta semana. E nós temos todo o tempo que Deus nos dá para cultivar a comunhão com Ele. Possamos assim viver em comunhão com Deus, para que a nossa vida possa fazer diferença. Pai querido, nós pedimos que a Tua graça e misericórdia sejam sobre nós, e que a unção do Teu Espírito Santo também, mas que o Teu Espírito que em nós habita desperte em nós, Senhor, aquela vontade, aquele desejo, aquela sede de gastar tempo em oração, em estudo da Bíblia, em comunhão, em dirigir o nosso pensar da forma que agrada ao Senhor, e que seja bênção para aqueles que convivem conosco, porque nós vivemos neste mundo para ser abençoadores, para abençoar outras vidas, não só para receber bênção do Senhor, porque isso o Senhor tem em abundância para nós no céu, mas o Senhor quer que nós sejamos esse canal, diz a sua palavra, e nós queremos pedir, ajuda-nos a ser este canal das bênçãos de Deus para os que estão ao nosso redor, que nada esteja impedindo este canal, entupindo, mas que haja comunhão e flua naturalmente assim no Teu Espírito em nossa vida. É o que nós lhe pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus.